meus queridos, eu sou o professor Daniel René e esse é o canal do YouTube do professor Daniel René, tá, gente? E vamos começar assim. A espera acabou, você pediu. Está aqui a primeira aula sobre conhecimentos locais do município de José de Freitas, tá? E a gente vai falar nessa aula sobre a história de José de Freitas. A gente começa pela história para que a gente possa ir conhecendo mais, cada vez mais essa cidade, esse município maravilhoso, e você já sabe como funciona, tá? Dá like, compartilha, ativa as notificações e não esqueça de seguir o canal, tá, pessoal? Tem uma galera, gente, atingir mais de 3.000 visualizações e você não seguir, pessoal, segue aí o canal, ajuda aí, tá? E também lembrando que todo o conhecimento que é produzido aqui é pautado, é baseado na apostila, nos meus levantamentos de dados, informações e pesquisa, e tá aqui o link na descrição para você adquirir a apostila sobre conhecimentos locais e regionais de José de Freitas, tá, pessoal? Então, se você gosta de história e quer saber sobre a história de José de Freitas, esse é o canal. E se você é concurseiro e você quer gabaritar suas questões, você está no lugar correto. Esse é o canal para você acompanhar sobre conhecimentos locais e regionais de cidades do Piauí, do Maranhão e do Ceará. E em breve vamos caminhar cada vez mais aí por esse Nordeste, tá bom, gente? Então vamos falar hoje sobre essa cidade linda. E olha essas cores, gente. Ficou lindo, ficou? Isso aqui foi minha filha que escolheu, tá? Sempre aqui na etiqueta a gente coloca algumas cores para poder diferenciar das outras cidades. E dessa vez, José de Freitas foi uma escolha da minha filha, tá? E assim como eu falei sobre Demerol-Lobão, a cidade, o município é muito importante para minha história, porque meus parentes são de Demerol-Lobão. A minha esposa tem parentes em José de Freitas. Então, se você tem parentes, se você mora em José de Freitas ou conhece alguém que mora em José de Freitas, que ama essa cidade, deixa aí nos comentários e vem saber mais sobre a história de José de Freitas. Vamos lá. Galera, das bandeiras que eu trabalhei aqui, eu gostei de todas, tá, pessoal? Eu gostei mais essa de José de Freitas. É uma das mais lindas bandeiras do Piauí, tá, gente? Ah, gente, que coisa linda, tá, pessoal? E, de cara, vamos conversar um pouquinho. Assim, eu vou falar de forma preliminar, tá, pessoal? Porque eu vou depois ter uma aula só pra gente falar sobre simbologias relacionadas à bandeira de José de Freitas e sobre o brasão, tá? Inclusive na apostila tem para você todos esses significados, mas eu vou fazer isso nas aulas que vão estar mais à frente, tá? Porque hoje a gente vai focar sobre a história, mas as cores da bandeira lembram as cores de Portugal e você vai entender por que que o verde e o vermelho está lá na bandeira de José de Freitas, tá, pessoal? Mas aqui eu preciso, para começar essa parte da história, Freitas começou como uma parte da fazenda de Boa Esperança, tá? Então, a história da cidade, do Piauí, do município de José de Freitas e outras histórias também de outras cidades, sempre tem uma ligação, né, com a criação de gado, principalmente com essas fazendas de criação de gado aqui dessa região. E muitas das quais tinham ao seu redor igrejas, capelas, né? Mas você tem a presença também de jesuítas nessa região do Nordeste. Então, isso acaba contribuindo para a vida local, né, daquele povoado. E eu vou sempre lembrar para vocês que existem estágios, tá, pessoal? Principalmente aqui no Piauí, quando a gente está falando sobre a formação desses municípios. Você tem um primeiro estado que pode ser um povoado ou pode ser um aldeamento. Um povoado, ou seja, currais, fazendas são instaladas e começa com algumas pessoas, começam a viver ali numa região. Aldeamento são as missões jesuíticas, aqui no Nordeste chamavam-se de aldeias, né? Você tem um exemplo, por exemplo, a cidade de Caucaia, né? A cidade de Caucaia começa com uma aldeia de Caucaia, por causa do elemento indígena. Aqui você tem um povoado. E aí, só para a gente aprender, nesse estágio de evolução, podemos dizer assim, administrativa, de um município, você tem aldeia, povoado, né? E depois você vai para freguesia. Depois de freguesia, você se torna uma vila. Depois de uma vila, a partir do momento que você é vila, você já pode ter a sua emancipação em relação a outra vila, tá? E o último estágio é o estágio de município. Nesse caso, a gente está falando aqui sobre o povoado, ou seja, sobre a origem da cidade, do município de José de Freitas. Então, temos aqui o início de José de Freitas, do município. Eu tenho que ficar ligado também nesses elementos, porque tem
o José de Freitas, né, a pessoa, e tem o município. Então, sobre a formação da cidade de José de Freitas, o município com raízes profundas na antiga fazenda de Boa Esperança. Então, o primeiro núcleo populacional dessa região de José de Freitas, do município de José de Freitas, é a fazenda de Boa Esperança. Na região onde se ergueu o município de José de Freitas, a fazenda de Boa Esperança desempenhou um papel crucial, tanto para a sobrevivência, né, das primeiras pessoas que foram habitar ali, e também para a economia, né? E aí, cara, entra um outro elemento associado ao surgimento desse povoado, que é a construção da capela de Nossa Senhora do Livramento. A construção da capela de Nossa Senhora do Livramento é considerado como um marco inicial dessa comunidade. Ou seja, a comunidade está passando por um desenvolvimento. E aí você ter uma capela já é essencial. Então, a capela ela foi construída na fazenda de Boa Esperança e foi um ponto central para a formação do povoado, que mais tarde seria conhecido como Livramento e depois, e atualmente, é reconhecido como José de Freitas. Então, a cidade ela teve sua origem vinculada à história de quem, tá? Vamos apresentar alguns personagens. Primeiro, vamos falar sobre Manuel Carvalho de Almendra, tá? E guarda esse sobrenome. Almendra, um outro sobrenome muito importante para esses elementos históricos do município de José de Freitas é o Freitas, né? Então a gente vai pegar esses elementos. Então, Manuel Carvalho de Almendra, ele era comissário-geral da cavalaria e figura de autoridade policial naquela região. Ele era da origem portuguesa, né, nascido em Portugal, mais precisamente ali na cidade de Linhares. E Manuel Carvalho de Almendra, ele foi o fundador deste núcleo, né, dessa fazenda de Boa Esperança. Quem eram os pais do Manuel? Os pais do Manuel eram o senhor Belchior Gomes da Cunha, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui as imagens. Eu tenho que passar esses slides porque tem muitas partes aqui que às vezes eu acabo esquecendo, tá? A gente tá aqui. Estamos aqui tudo certinho. Então estamos aqui no segundo slide, tá, pessoal? Então você tem aqui Manuel, que era filho do seu Belchior Gomes da Cunha, e Isabel Rodrigues. Eles eram descendentes de famílias tradicionais portuguesas. Então, olha um elemento interessante, importante, que provavelmente, sei lá, pode ser que uma questão seja construída para entender a origem, né? Por exemplo, a gente fala sobre Caucaia, eu falei sobre a origem indígena, né? E aqui a gente tem um elemento da origem portuguesa. Então, você tem famílias tradicionais portuguesas e aí traz esse recorte, né, de raízes históricas, culturais e religiosas, né? Então, a paróquia de Nossa Senhora de Livramento surgiu em 20 de julho de 1874. Foi estabelecida, e aqui a gente vai começar a trabalhar com leis, tá? E essas leis são importantes. Se você for procurar por aí, tem muita informação desencontrada, ou então não está na ordem. Então, assim, eu bati muita cabeça para tentar construir da melhor forma possível para você entender esses elementos, tá bom? Então, fiquem atentos a essas etapas e o que eu vou colocar aqui para vocês. Então, primeiro elemento aqui de lei, você vai ter a lei provincial, ou seja, se é província, a gente está falando do período do Segundo Reinado, 1874. Então, a paróquia de Nossa Senhora do Livramento surgiu em 20 de julho de 1874, portanto, durante o Segundo Reinado, e foi estabelecida pela Lei Provincial número 873, tá? Depois, em 23 de maio de 1877, a Vila de Nossa Senhora do Livramento foi oficialmente instituída. Ponto, tá? Momento aqui marcante para você grifar aí, gravar. Se você tem uma apostila, já vai grifando. Se você já tem uma apostila, vai separando esse elemento. O momento em que passa a ter a condição de vila. Isso aconteceu em 23 de maio de 1877. Portanto, era um período do Segundo Reinado. A Vila de Nossa Senhora do Livramento, tá? Então, Vila de Nossa Senhora do Livramento foi oficialmente instituída. E aí representou um passo importante para a estruturação do núcleo urbano. Porém, tem um detalhe, tá, pessoal? Quando você tem oficialmente instituída,
ela passa a ser efetiva em um outro momento. Você tem que ficar ligado nessas nomenclaturas, porque tem data que ele vai colocar como ela foi instituída. Foi instituída como vila, mas passou a vigorar como vila tal data. Então, assim, no concurso, ou se você estiver estudando a história de José de Freitas, ele vai ter que te dar essa referência no enunciado da questão, tá? Se ele não der essa referência, a questão ela fica aberta, portanto, passível para ser anulada. Então, ele tem que dar a referência da época, se foi instituída ou quando ela foi efetivamente colocada como vila. Então, ela foi efetivamente estabelecida como vila só em 7 de abril de 1878. E aí é um momento e um marco, né, para o início da formação e desenvolvimento administrativo social dessa região. A instalação oficial da vila teve lugar na igreja matriz de Nossa Senhora do Livramento e foi conduzida, na época, a oficialização pelo juiz de direito, o doutor Eugênio Teles da Silveira. Então, aqui a gente tem um resumo sobre esses elementos iniciais da história de José de Freitas, tá, pessoal? Já já a gente vai falar aqui sobre a vida em Lisboa, a gente vai falar sobre um personagem muito importante que é o próprio José de Freitas, tá, gente? Aqui são as informações relacionadas à paróquia de Nossa Senhora do Livramento, quando ela foi estabelecida, a etapas de crescimento urbano, 1877, portanto, a Vila de Nossa Senhora do Livramento foi instituída, a instalação oficial ocorreu em 1878, marcando o início do desenvolvimento administrativo, social e cultural, tá? Então vamos falar sobre o principal personagem aqui dessa história, né? Não é o município José de Freitas, mas a persona José de Freitas, município também. Mas a história de José de Freitas, ou seja, do fundador importante, né, que deu o nome para essa região, tá, pessoal? Então, vamos lá. A história de José de Freitas tem suas raízes na união entre duas famílias proeminentes na região. Temos lá no início o casamento de Francisco Paulo Freitas e Maria Francisca de Almendra. Esse casamento aconteceu em 19 de agosto de 1804. Uniu esses sobrenomes. E aí, desse matrimônio, nasceu o João Manuel de Freitas. Ainda não é o nosso José de Freitas, tá? Esse é o pai de José, portanto, Rodrigues de Almendra da Fonseca Freitas, conhecido nos registros históricos como José de Freitas. Essa ligação familiar ela foi fundamental na trajetória da vida do José de Freitas, né? José de Freitas nasceu em Lisboa, em 7 de maio de 1856. Ele teve toda a sua juventude entre as ruas e becos, né, lá da cidade de Lisboa, muita história, muita cultura, né, ao lado de sua família, e ele absorveu uns encantos, né, toda aquela vida cultural ali da capital portuguesa, e ele acabou desfrutando dessas tradições e vivências, e aí isso gerou boa parte da juventude do José de Freitas. Porém, no entanto, aquelas voltas que a vida dá, ele teve uma mudança de jornada, né? E essa mudança de jornada levou ele a atravessar, né, uma jornada transatlântica. E em 1877, aos 21 anos de idade, José de Freitas embarcou para o Brasil, e ele buscou, né, ter um encontro, reunir-se com o seu irmão, o Jacó de Almendra de Fonseca Freitas. Ele já estava aqui na Terra, já tinha se estabelecido e já tinha passado por várias oportunidades e vários desafios. E a travessia dos mares foi uma ponte que uniu a vida familiar e a promessa de novos horizontes em terras brasileiras. E não foi só com a família de José de Freitas, mas várias outras famílias vieram para o Brasil nesse período de 1877, porque já é o finalzinho do período da escravidão no Brasil, e repercute sobre a substituição de mão de obra, né, pela mão de obra de imigrantes. Só que ele chega aqui num outro contexto, tá? Num outro contexto do que aconteceu lá no sul do Brasil, porque ele vem para o Brasil para praticamente povoar em várias regiões, principalmente aqui as regiões do Piauí. E aí, com o desejo de explorar novos caminhos e construir o seu próprio destino, José de Freitas aceitou essa jornada que mudaria para sempre o curso da sua história. E ele nem imaginava, nem passava pela cabeça dele que isso ia dar o nome de um município, né, gente? E aí ele veio para o Brasil, e mais precisamente ele veio para o Piauí.
tá? Algumas das realizações de José de Freitas, tá, gente? Eu coloquei aqui algumas das realizações de José de Freitas, como o açude, São Fernandes e outras realizações, né? Então, ele acabou aqui, por exemplo, aqui na cidade, o açude era um elemento, não só em José de Freitas, mas em outras cidades do Piauí, porque a galera precisava, né, para a questão da agricultura, para a criação de animais, os currais, as fazendas. Então, com a questão da estiagem, você ter um açude ajudaria nesse momento, né, de estiagem. Então, foi essencial nesses primeiros anos ali do território de José de Freitas. José de Freitas também deixou um legado marcante na cidade. Por exemplo, ele reestruturou a cidade, ele deu uma identidade para a cidade. Então, ele trouxe, por exemplo, a realização da construção do cemitério de Santo Estevão, né, que é um marco importante ali para a comunidade, que foi aberto ao público em 14 de agosto de 1897. Então, outro feito do José de Freitas foi a instalação... Ah, tem um detalhe aqui, pessoal. Em Buriti dos Lopes, eu acho que foi em Batalha em Buriti, ele falou sobre um elemento específico histórico que aconteceu em uma região da cidade. Então aqui, ó, fica ligado nas contribuições de José de Freitas, tá? Um outro fato importante, bem relevante, foi a instalação da iluminação elétrica, né, que é um avanço significativo para a época, e foi inaugurada em 12 de abril de 1895, tá? Mesmo utilizando lampiões a gás, trouxe uma nova perspectiva para a cidade, trouxe uma sensação de segurança e conforto para os moradores naquela época, né? O pessoal gostava de ficar ali até mais tarde, tinha ali o lampião, ali tinha uma luzinha ali para eles ficarem de boas, tá? E José de Freitas empreendeu esforços também na arborização da cidade, reconheceu a importância das áreas verdes, né? A preservação do meio ambiente, embelezou o ambiente urbano. Então, essa parte da urbanística da cidade ficou sob a direção do José de Freitas. Então, ele teve uma administração que foi marcada pelo zelo, pela preservação dos patrimônios culturais locais, tá? E vamos falar agora... Então, a vila de Nossa Senhora do Livramento era um lugar tranquilo, né? Isso assim até o ano de 1878. Tinha poucos habitantes, né? Poucos habitantes eram estabelecidos ali. Principalmente a fonte de trabalho da galera ali em José de Freitas era a agricultura, era a pecuária, né? Nesse momento aqui da vila de Nossa Senhora do Livramento. Então, a rotina dessa pequena comunidade era regida pela criação de gado e pelo trabalho nos campos, né? Onde eles cultivavam o arroz, feijão, o milho, a mandioca, e esses eram os principais produtos ali cultivados para subsistência. Então, é um cenário, né, bucólico, tá? De uma cidade, um município, de uma vila calma, né, sem grandes novidades. E aí foi a partir da fundação da Casa Comercial Almendra Irmãos e Companhia que o comércio ele começou a ganhar um destaque na vida da cidade. E essa empreitada foi liderada por José de Freitas, seu irmão Jacó de Almendra Freitas e seu amigo José Basílio. E aí a Casa Comercial representou um marco na atividade comercial local, tornando-se nesse momento um epicentro de transações comerciais na região, ou seja, José de Freitas e as outras cidades, outros municípios, no caso, as outras vilas daquela região, né? José de Freitas, ou seja, a persona José de Freitas, à frente desse empreendimento, contou com o suporte e colaboração de sua esposa, a dona Ana Rosa, na administração da Casa Comercial. E esse estabelecimento não apenas trouxe uma dinâmica, né, à economia local, mas também abriu caminho para o desenvolvimento comercial e social da vila de Nossa Senhora do Livramento. E aí temos o início de uma nova história, né, uma nova fase na história da comunidade. Professor, qual ponto foi, em que momento a elevação à categoria de cidade, tá? Pelo decreto de número 1186, datado de 18 de março de 1931, a Vila do Livramento, localizada no Piauí, ascendeu à categoria de cidade. Então, o momento da elevação à categoria de cidade foi pelo decreto de 1186, datado de 18 de março de 1931, e aí representou um passo significativo na emancipação, né, e no reconhecimento da
do município. E até os anos 30 no Brasil, por exemplo, tem um detalhe relacionado à forma de administrar os municípios aqui no Brasil. Até os anos 30, os cargos municipais eles tinham nomenclaturas diferentes, né? Os prefeitos eram intendentes e os vereadores eram chamados de conselheiros. Com a chegada da República, José de Almendra Freitas ingressou na política e assumiu como o intendente, né, de 1993, ou seja, José de Freitas ficou à frente do cargo, né, de prefeito ou intendente de 1893 a 1897, e aí marca o início também da vida política do José de Freitas, tá bom? Para ficar claro essa formação administrativa, eu vou passar para vocês aqui alguns elementos, tá bom? Então, o distrito criado com a denominação de Livramento pela Resolução Provincial de número 873, de 20 de 7 de 1874, subordinado ao município de União, ou seja, no primeiro estágio dessa formação administrativa, você tem a condição desse momento aqui subordinado ao município de União. Então, nesse momento, aquele povoado ele estava sob a administração do município de União. Foi elevada à categoria de vila com a denominação de Livramento pela Resolução Provincial de número 945, de 22 de 5 de 1877. Então, chegamos no segundo estágio, que é o estágio de vila. Logo, tornando-se vila, é desmembrado do município que estava subordinado, que no caso era a União. Aí depois isso foi pela Resolução Provincial de número 945, de 22 de 5 de 1877. Já pelo decreto de número 1186, datado de 18 de março de 1931, a Vila do Livramento, localizada no Piauí, ascendeu à categoria de cidade, tá? Então, as três leis, né, duas resoluções, né, duas resoluções provinciais e a lei, né, pelo decreto de lei, você tem aqui essas informações que foram as mudanças da formação administrativa do município de José de Freitas, né? Interessante também porque você tem o nome, né, dado, a denominação para cada uma dessas fases. Então é isso, pessoal, essa é a primeira aula. Depois a gente vai aprofundar mais sobre esses elementos. Numa segunda aula a gente vai falar sobre elementos da geografia da cidade de José de Freitas. E eu quero agradecer a você que está aqui, sempre acompanha o canal, você que já é inscrito. Se você não é inscrito, aproveite para fazer isso. Deixe seu comentário, deixe qual cidade você está assistindo essa aula, se vai fazer o concurso ou se é uma pessoa que gosta de conhecer sobre a história do Piauí, tá? Lembrando, se você quiser adquirir a apostila, o link na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus na tranquilidade e nunca esqueça que a liberdade está aqui, tá? E conhecimento liberta. É isso, galera. Falou, até mais.